Oi, gente, tudo bem? Pessoal, vou trazer mais uma história aqui. Eu convidei a Amanda para falar, porque a Amanda, ela teve um diagnóstico aí de câncer na parótida, né? O Isso. muquetermoide. Então, trouxe ela aqui para falar um pouquinho para vocês. E, pessoal, quem quiser participar, que muita gente está mandando mensagem para mim nos comentários, né? Entra lá em contato comigo no Instagram. Toda a descrição de todos os meus vídeos, tem todas as minhas redes sociais, entra lá no Instagram, manda um direct para mim e fala, Van, quero participar, e aí a gente vê um dia certinho para que vocês consigam aí participar. E hoje eu convidei a Amanda para falar aí sobre um pouquinho esse diagnóstico que ela teve, que é um diagnóstico que não é fácil, né? E aí, Amanda, conta um Não. pouquinho aí como que foi, primeiro de tudo, você sentia alguma coisa? Como é que você descobriu? Você tinha algum sintoma? Então, boa noite, né? Primeiramente, na verdade, quando eu suspeitei que tinha alguma coisa, surgiu um carocinho pequeno, né, Hum, do lado direito. hum, E eu moro no interior, né, de Goiás, e eu fui até o hospital. Eu passando a mão e senti um carocinho. E aí, até então, eu fui no hospital e eles falaram que era apenas uma glândula inflamada. hum. Na época que eu fui no hospital, eu me passaram antibióticos, porém não estava fazendo efeito e cada Uhum, dia crescia mais um pouquinho. Até então, eu fui em outro médico, mas eu não fui na época em nenhum especialista de cabeça e pescoço. uhum, Eu fui nos médicos clínicos geral da minha cidade. uhum, E um deles falaram para me fazer um ultrassom, né, do pescoço, uhum. para poder ver. Nesse ultrassom foi diagnosticado que tinha na época, qual que é o nome que ele falou? Tumor Neoplasia, linfonodo. alguma coisa assim. É, isso mesmo. Hum, Mas que era benigno uhum, e que seria muito fácil resolver aqui mesmo na cidade, que uhum, era alguma coisa, um lobo superficial. Na época eles me falaram isso. hum, Tudo bem. Eu fui fazer a cirurgia. Na época, eu fiquei totalmente com o psicológico abalado, uhum, porque eu tenho uma loja, né? E bem na semana que eu descobri esse diagnóstico, a minha loja foi roubada e levou tudo dela. hum, Mas, né, isso não vem à parte. Aí parece que quanto mais eu ficava mal, mais o tumor aumentava. uhum, Fui, primeiro eu fiz uma biópsia aqui na minha cidade. uhum. Demorou 15 dias para ficar pronto e deu que era algo benigno, né? Olha, Na verdade, na época deu um cisto triquiminal, alguma coisa assim. nossa. Hum, E tudo bem, eu fui fazer essa cirurgia achando que ia ser um sucesso. hum, No momento que eu fiz a cirurgia, eu fiz a cirurgia foi assim, ambulatorial, né? sim. Não foi com anestesia, só anestesia local e mais nada. Se fez Porém, quando o ambulatorial com médico, anestesia local só? só com a anestesia local. Porém, na hora que o médico abriu, na época, o médico falou que era outra coisa que ele não imaginava que era e estava totalmente mais profundo. Uhum. E o médico que fez essa cirurgia em mim, inclusive foi erro meu não ter ido, né, no cabeça e pescoço, porque a gente do Não, interior, não foi, não, não foi erro seu, você não sabia, você era eu não paciente. sabia, É. mas a gente do interior, a gente não tem essa noção, né? E aí o médico falava que era muito melhor fazer um parto do que fazer uma cirurgia, e foi fazendo e a anestesia não pegava mais. E ele tirou um pedaço, assim, na época, até grande, né? Uhum. E perfurou a minha glândula salivar, na época. O médico que Tudo fez a bem até cirurgia então. era cirurgião geral? Cirurgião geral, ele era cirurgião geral e ele era também é, ginecologista.
mas ele sempre atendeu também como cirurgião geral, entendeu? Uhum. Aí tudo bem, Vanessa. Aí, com o passar dos dias, saía saliva pelo buraquinho que ficou. Uhum. E a saliva, ela não parava de sair. Uhum. Ela simplesmente saía o tempo todo. Eu fui até ele, na época ele disse que foi algo que deu errado, porém ia consertar com o tempo, que eu precisaria ter paciência, que aquele buraquinho ia fechar e pronto. Uhum. Foi aí que eu fui em Goiânia, estava muito preocupada porque vazava bem aqui o tempo todo. Eu tenho até as fotos e tudo mais. Uhum. Vazava. O caroço sumiu, mas vazava. Uhum. Pouco tempo depois, o caroço voltou novamente, numa proporção maior e mais dura, né? Uhum. E eu fui em Goiânia, o médico pediu a tomografia, né, que é o certo a fazer, Uhum. e falou para mim que eu tinha que fazer porque eu estava com tumor de parótida. E tinha que fazer essa cirurgia, e essa cirurgia ela era uma cirurgia um pouco complicada porque os nervos faciais, né, são todos passados no meio Sim. da parótida. E aí, na época, eu não tinha condição financeira para fazer, Uhum. porque ficou muito caro. E eu optei por voltar para minha cidade. Uhum. Voltei para minha cidade, fui conversar com o mesmo médico que ele era dono de hospital aqui na minha cidade, Uhum. falar para ele que eu fui em outro médico, né, que o médico me deu um parecer, Uhum. né, e ele falou que aqui em São Luís tinha um amigo dele que tinha acabado de chegar e ele era especialista em cabeça e pescoço. Uhum. E que um amigo dele resolveria o meu caso, que eu poderia fazer a cirurgia tranquilamente. Uhum. Em menos de, isso foi, em menos de 6 meses eu fiz outra cirurgia. Nessa eu fui para a sala normal, né, de fazer cirurgia sem ser ambulatorial. Uhum. Tomei anestesia, fiz todos os exames corretamente. Porém, eles falaram que era só uma fístula e essa fístula poderia ser retirada e o problema ia acabar. Uhum. Eles explicaram que ia dar um nozinho por dentro, ia evitar o nozinho na glândula, sabe? E Uhum. eu acreditei que isso ia melhorar. Uhum. Porém, mais uma vez, piorou. E piorou muito dessa vez que eu fiz. E aí, inchou e cresceu muito, Uhum. e o líquido ficava muito retido. Uhum. E ele falava assim que seria normal na época, né? Uhum. Que eu tinha que sugar o líquido, ele sugava o líquido com é, aquela Uma seringa, seringa. sabe? Uhum. Isso, com a seringa. E eu já não estava aguentando mais porque eu sentia muita dor. Mas eles tiraram o tumor dessa segunda vez? Nessa segunda vez, eles tiraram uma fístula, o tumor ficou por dentro. Você fez uma cirurgia. Fiz duas, não tiraram. Você fez a Tirou um pedacinho primeira, do tumor, a a primeira, primeira tirou um pedacinho, um a pedacinho. segunda, a fístula, entendeu? Era só para fechar a fístula, a segunda. Que a primeira você Só para fechar a fechou. fístula. Entendi. Exatamente. Tudo bem. Eu falei que eu não estava aguentando mais e, enfim, fui procurar ajuda no cirurgião de cabeça e pescoço. Uhum. Porém, eu fui procurar pelo SUS, né? Sim, E assim, Deus foi tão bom que não demorou sair a consulta. graças a Deus. Mas quando saiu, eu estava gestante. Hum. Sempre estava gestante. E o tumor estava desse tamanho. Não Nossa. poderia fazer nada na gestação. Na minha gestação, o tumor cresceu muito. Eu praticamente deformou aqui, minha orelha subiu para cima e o tumor ficou desse tamanho e continuava vazando. Vazava secreção Uhum. de saliva e também vazava pus. Nossa, infeccionou ainda. Hum.
mas eu não poderia fazer nada porque ele disse: vamos fazer o seguinte, eu não posso fazer uma cirurgia em você, você estando grávida no momento, Uhum, mas a gente vai fazer assim que você ganhar neném, 2 meses depois, que aí você já deu o mamar, né? Os uhum, 2 primeiros meses já passou o resguarda e a gente vai fazer a cirurgia. E eu voltei nele grávida, eu já estava com quase 9 meses. uhum, Tava não, tava com 7 meses. Ele falou assim: Amanda, eu já vou te passar todos os exames que você tem que fazer para você operar assim que você ganhar neném, uhum, porque desse jeito que tá, não pode ficar. uhum, Enfim, e na minha gravidez tudo piorou. O tumor cresceu 10 vezes mais. uhum, Eu tenho fotos e eu não importo de mandar para você mostrar para como ficou. claro. E aí, tá. Passou os 2 meses, fui nele, ele fez um encaminhamento com emergência para Uhum, eu poder fazer a cirurgia e fiz. A minha cirurgia era para ser 40 minutos para retirada, né, do tumor. Porém, quando abriu, demorou 6 horas de cirurgia porque estava todo enclavado e estava todo por ter mexido muito, entendeu? Criou uma uhum. crosta por dentro. Nossa. É, enfim, fiz a cirurgia, Você fez a ocorreu tudo cirurgia com o bem. mesmo médico da primeira vez? Não, eu fiz uma cirurgia. Essa cirurgia eu fiz com o médico que me acompanha até hoje, graças a Deus. Que é cirurgião de Especialista de cabeça e cabeça e pescoço. pescoço, Ah, tá. exatamente, que atende Goiânia, no Araújo Jorge, no HGG. Foi o médico que eu acho que, primeiramente, Deus e segundo, ele que salvou minha vida, né? Com toda E certeza. aí, ele chegou em mim e falou, na hora que eu estava fazendo a recuperação lá no hospital mesmo: Olha, Amanda, vamos fazer a biópsia, porém, a gente não esperava como estivesse por dentro, porque foi uma cirurgia muito difícil e o seu tumor estava maior que uma laranja. Nossa, tá grandinho. É, né? Passou 15 dias, eu recebi a biópsia e a biópsia eu estava confiante que era benigno, Uhum. mas ao mesmo tempo eu estava com muito medo e a biópsia deu, né? O câncer, né? Como é que eu não sei pronunciar ainda, mas É deu carcinoma câncer de multiepidermoide. isso, mucoepidermoide, isso mesmo. É elevado em alto grau. Nossa, era de alto grau ainda. Ele era de alto grau. Hum. Até então, eu levei um choque porque eu estava com a filha pequena. Imediatamente, né, ele pediu que eu fizesse a radioterapia, Sim. que eu fiz 26 sessões de radioterapia. Vanessa, a radioterapia e as sequelas, pode ser que eu vou ser bem honesta com você. Pode falar. Eu, eu pensei que eu ia morrer, porque eu não estava aguentando, porque como foi bem nessa região, minha garganta acabou, porque eu queimou tudo, né? Hum, Queima tudo. sim. E eu vomitava em torno de 20 vezes por dia. Eu não conseguiria comer nada, a minha boca e os meus dentes estavam todos moles. Eu não sentia gosto de nada, eu não conseguia comer nada, nem mesmo a água. Uhum. E eu tive que fazer também a laser terapia, que foi uma das coisas que me ajudou um pouco, né? Pelo grau de queimadura que eu tive, Sim. porque a minha queimadura foi muito grande e além disso eu tive desidratação porque eu não comia e não bebia, porque tudo que eu comia e bebia, Colocar pra... eu vomitava. Uhum. E isso começou a partir da segunda semana de radioterapia, porque a radioterapia a gente faz todos os dias sem faltar, né? Uhum. Exceto final de semana e feriado, né? Uhum. E eu fiz a radioterapia. Chegou momentos que eu pensei que eu não ia conseguir sobressair, porque eu estava muito debilitada, eu perdi muitos quilos, não conseguia comer. E às vezes eu lembro que eu queria comer pelo menos um arroz e um feijão, mas eu não sentia gosto, não conseguia comer. Uhum. E aí finalizou a radioterapia e eu com medo, né? Porque a gente ainda
tem que fazer os exames para saber como que tá, né? Sim, Depois que finaliza. E pela honra e glória de Deus não deu mais nada. graças a Deus. O médico falou assim que estava tudo ok. E eu realmente falo para quem passou ou está passando por esse problema, não é fácil. Não, não adianta a gente mentir que é fácil, principalmente esse que eu nunca tinha ouvido falar, né? Uhum. São raros, ele é raro, principalmente quando é alto grau. Eu não fiz quimioterapia, mas a radioterapia, ela teve muitas consequências, né? Uhum. Cheiro, gosto, Uhum. garganta queimada, dente mole, tudo assim. Eu tive tudo isso. Uhum. Mas depois do tratamento, 2 meses depois do tratamento, eu consegui me alimentar melhor, comer, e Uhum. o paladar foi voltando. Voltando. Uhum. E isso. Então a gente acaba que a gente também tem que focar que tudo vai melhorar e ficar bem, né? Uhum. Porque se a gente ficar com medo, o medo atrai coisas mais ruins, né? E a gente pode entrar no nível de depressão, que eu entrei no nível de depressão pensando que todo momento ia voltar. Não que não vai voltar, porque câncer tem as suas chances de recidiva, né? Uhum. Mas desde o ano passado até esse ano, Uhum. fiz tomografia de tudo, porque eu senti um carocinho aqui, mas é porque um ponto rebentou por dentro, Olha. Uhum. entendeu? Tá muito recente ainda, né? Tem um ano, né, que eu finalizei meu tratamento de radioterapia, fez agora em setembro, Uhum. mas tá muito recente ainda porque a gente não recupera de uma hora para outra. Mas eu fiz os exames e está tudo bem, sem chance de recidiva e tá tudo ok. E eu tô feliz, né? Muito feliz por poder falar com você e dar o meu testemunho, porque eu acho muito importante as pessoas saber que por mais que a gente passe por isso, a gente também vai vencer, né? A Sim. gente tem que ser forte para vencer. Sim. Não é isso que vai acabar com a gente. E Uhum. o meu médico sempre me disse que é muito difícil quando ele já tinha feito a cirurgia na época, Uhum. quando eu fiz, mesmo sabendo que não é, tipo assim, mesmo a gente tendo uma biópsia benigna, né, na Aham. época, Uhum. o meu médico que fez a última cirurgia, que é o especialista que cuida de Aham. mim até hoje, ele disse: vou fazer essa cirurgia e retirar, e vou fazer essa cirurgia e retirar tudo que tem ao redor. E a Uhum. radioterapia vai ser para você fazer como margem de segurança. Uhum. Mas tudo eu tirei, né? Mas eu passei pelo processo, porque o processo eu tive que passar. Uhum. Glorifico a Deus por isso, porque Uhum. eu me tornei uma pessoa totalmente mais humana, melhor, né? Depois que você tem câncer, se você continuar sendo a mesma pessoa, é muito difícil alguém continuar sendo a mesma pessoa. E é muito difícil ele falar, espalhar ainda em outros órgãos, né? Uhum. No meu caso, se for acontecer, chance de recidiva seria no pulmão, que ele falou, ou Uhum. na garganta, né? Que é um dos lugares mais fáceis de dar. Uhum. Mas até então eu confio que não vai dar, que vai dar tudo certo. E continuar, né, fazendo o tratamento, Uhum. fazendo os acompanhamentos, tudo que sentir, tiver dúvida, voltar no médico. Mas Uhum. a gente tem que ser muito confiante, né? Porque se a gente desanimar, é 1000 vezes pior. Então é isso. Tá sendo um prazer falar com você, porque eu não tive oportunidade de falar em público, né? Eu tenho Uhum. um pouco de vergonha e de receio, mas nisso aí eu acho que tem que espalhar assim para as pessoas que estiver passando, ver que eu tô aqui, que elas também vão vencer, né? Ficou Assim bem, como né? eu. E quem tá com câncer em outro lugar, que seja na garganta, que seja somente na parótida, né? Sim. Um câncer, né, menos agressivo, porque o meu foi Sim. muito agressivo mesmo. Saber que eles também, né, têm de tudo para vencer, né? Desde que faça o tratamento correto e o acompanhamento também. Eu só Então é isso. eu queria só chamar atenção na sua história, Amanda, porque infelizmente é algo que às vezes como vem muita gente de muitos lugares
não só do Brasil, até de fora, vem com uma história semelhante à sua, né? Que não é tão típica, mas vem. Ah, Uhum. eu passei em um profissional, eu fiz uma primeira abordagem, o profissional viu que não era bem aquilo, aí me encaminhou para outra pessoa, e assim vai, né? Isso, Locais, regiões, eu sempre falo em todos os vídeos que cirurgião de cabeça e pescoço é uma especialidade que tem poucos profissionais em alguns lugares. exatamente. E em cidades muito pequenas, nem tem o cirurgião de cabeça e pescoço. Então a pessoa tem Aqui que. na minha cidade não tem, eu tive que ir para a capital. Exatamente, às vezes a pessoa tem que ir para a capital para ela poder conseguir passar com o cirurgião de cabeça e pescoço. E às vezes ela é manejada para outros profissionais que não é E é onde que especialista, acontece né? o erro, né? E, infelizmente, às vezes pode ser ter umas orientações que não é a coerente, né? E a pessoa acabar piorando. Isso, infelizmente, Foi no meu caso que eu piorei. infelizmente eu vejo isso com frequência. Mais uma atenção ainda, porque você teve um tipo de câncer. Tem alguns tipos. A parótida tem vários tipos de câncer que pode ocorrer na Uhum, parótida. Eu, particularmente, não acho câncer de parótida tão raro. Acho sim que ele é pouco frequente, graças a Deus, mas raro eu não acho, porque infelizmente, uhum. é o que eu falei, como vem só gente de glândula salivar para mim, então eu vejo até com uma certa frequência. E o carcinoma mucoepidermoide, ele é um tipo de câncer que ele tem vários graus. Ele tem o baixo, o intermediário e o alto. O alto, que foi o seu, realmente ele costuma ser um câncer extremamente agressivo, né? É um Foi câncer muito agressivo. que é um câncer extremamente agressivo. Então, a primeira abordagem que se fazem, o médico, apesar dele tirar tudo, ele faz sim, na grande maioria das vezes, uma radioterapia como complementar, assim como o seu médico falou. É Eu, isso, eu um tirei tratamento tudo, complementar, eu tirei tudo, margem de só que segurança, né? eu vou fazer uma rádio por prevenção aí. E a radioterapia, eu também quero chamar atenção, porque muita gente acha que câncer na parótida precisa fazer quimioterapia. A quimioterapia não se faz em câncer de parótida, a não Não. ser em casos específicos, né? O que se faz para câncer de parótida é realmente a radioterapia. Normalmente, quando a pessoa faz a radioterapia, ela é acompanhada por uma equipe multidisciplinar. É isso que eu gosto de chamar atenção aqui. Por isso que eu trago tanto Uhum. especialista no meu canal. O que que é uma equipe multidisciplinar? Dentista oncológico, Isso. nutricionista oncológico, psicólogo oncológico, enfim, então, toda uma equipe, porque a pessoa que passa pelo processo de radioterapia é um processo que não é fácil. Eu sempre trago Não. que tratamento oncológico Inclusive, não é o fácil, meu psicológico não voltou ao normal, né? lógico. Tem que fazer o tratamento com o psicólogo, psiquiatra, justamente que eu acredito que a maioria das pessoas também não fique com psicológico bom, É né? claro, Porque é um porque é um processo tratamento muito difícil, é difícil, lógico, né? é lógico. Então, É um a processo que não gente é fácil, Amanda, né? Então, não vocês mesmo. precisam de toda uma. E outra, você, olha, não comia direito por conta da questão da boca, você falou da questão da laser terapia que te ajudou, quem faz isso é a dentista Demais. Tem oncológica, que fazer. Eu faço exatamente. acompanhamento oncológico, Aham. olha, de 3 em 3 meses. Ótimo. E Eu tem que faço continuar, porque a e pessoa que tem que passa pelo continuar. tratamento não acaba ali, né? Ela precisa ser ainda acompanhada por essa equipe, porque fica Exatamente. resquício, né? Fica resquício da rádio, então ela precisa ser acompanhada. Ainda bem que o seu pós-operatório foi tranquilo, esse da última vez. Foi tudo bem. Olha, é como se o meu pós-operatório é como se eu não tivesse nada Olha que bem, depois que eu fiz a cirurgia. Eu que, não tive nenhuma nem complicação. paralisia, né? Eu não tive nada. A única coisa que foi o mais difícil depois da retirada total, né? Porque eu fiz a retirada total, né? Tirou ela inteira. Ah, Foi, foi somente a radioterapia. Mas o meu pós-operatório, não teve nada. ele inclusive cicatrizou muito rápido, Graças não a teve Deus. nada. Então ele foi perfeito. Não tenho Graças nada a para Deus. poder falar.
O que Então, foi mais difícil disso tudo foi a radioterapia. é a rádio, né? É o que eu falo. O pessoal, às vezes, fica muito chateado comigo porque eu trago muita coisa oncológica no meu canal. Mas é porque é necessário, porque pessoas Tem assim que que nem falar a você, verdade, né? exatamente, que passa Não por adianta a gente querer enganar, a gente tem que falar a verdade. e tem que trazer a solução, né? Olha, tem profissional, ó, dentista oncológico, ele faz a laser terapia, né, para poder Exatamente. prevenir a mucosite, porque vocês têm feridas na boca que Muitas feridas, porque ele afeta a boca, a garganta em si, né? Então, precisa da eu nutricionista fazia três oncológica. vezes por semana quando eu fazia radioterapia. Olha, eu não sei em outros estados, mas Sim. aqui no estado de Goiás, a laser terapia, muita gente deixa de fazer, Ah, porque não tem condições. Aqui é pago. Laser terapia, o SUS não cobre. nossa. Pelo É, menos no hospital que eu fiz, o SUS não cobre laser terapia. Então, eu fazia 3 vezes por semana, era muito caro. Mas eu preferia fazer porque me aliviava. E a gente sabe que se a gente não fazer, a boca já está toda machucada, os dentes estão moles, querendo ou sim, não fica. A sim, gente pode fazer, pode perder todos os dentes? Pode. E a gente não pode fazer implante durante 5 anos. exatamente. Então a Até gente mais, às tem que vezes, fazer. dependendo de cada Até caso. mais. Dependendo de cada Então, caso. quando eu fui fazer a radioterapia, antes de começar, eu fui no dentista oncológico e ele disse: Olha, vamos tirar seu dente ciso, porque depois você não vai poder tirar. Uma Vamos fazer, vamos autorização. ver se a gente tem a sua limpeza de dente, a higiene bucal tem que estar 100% perfeita. Exatamente. Uhum. Fumar, nem de jeito, com hipótese alguma. Uhum. Graças a Deus eu nunca fumei. Mas o cigarro acaba que ele ajuda ainda mais, né, Uhum. a enfraquecer os dentes, Sim, né? E também sim. é uma causa dos cânceres, né, de boca, de Também, garganta. também. Então, eu fiz todo o procedimento antes de começar a radioterapia com dentista, tirei dentes que precisavam ser tirados, Uhum. porque depois da radioterapia eles aconselham, né, a não fazer nenhum procedimento do tipo, a não ser que Sim, você tenha uma obturação, alguma sim, coisa. sim, Porém, não tem como a gente fazer um implante depois que faz a radioterapia. exatamente. E nem extração de dente Muita gente também. fala para mim. É, E nem extração de dente, por é, isso que tem que fazer tudo antes. Muita gente exatamente. fala assim, ué, mas por que eu nunca ouvi falar isso? O médico que fala, o dentista oncológico que fala, tem que seguir a regra do que eles me falam, né? O E tratamento a saúde oncológico não é tem que fácil. tomar o meu, não sei vocês que passou por isso, as pessoas que passou por isso, Uhum. também tem que usar um flúor para sempre, né? Existem casos e casos, né? Tem O outros meu, tipos o de. meu caso, eu tive que É, usar um flúor é, 3 vezes no dia, porque é um flúor que ele é até manipulado e eu tenho que usar ele sempre. então, Sim, é pra por isso que sempre. eu quis tanto a sua história, Amanda, porque infelizmente a sua história ela não é tão comum, mas ela serve de alerta para que as pessoas Sim, procurem o profissional correto, né, para fazer esse tem que tipo de procurar, cirurgia. E quem fazer tratamento oncológico, que siga um protocolo com equipe multidisciplinar. Aqui em São Paulo, certinho. existem sim um movimento para a equipe multidisciplinar. A pessoa que é encaminhada para a radioterapia ou quimioterapia, ela já vai acompanhada. Aqui em São Paulo, como tem mais estrutura, acredito eu, já vai mais acompanhada. Ela já vai com dentista, já vai com a psicóloga, já vai com nutricionista, que é importante, né? No seu caso, como você falou, eu não conseguia comer tudo que eu comia. Eu não fui acompanhada por nutricionista. Eu tive sim o acompanhamento do dentista, Sim, mas não estava incluso a laser terapia. é, Até hoje eu tenho acompanhamento de dentista, mas na minha cidade, no meu estado, né? Na verdade, não na minha cidade, na capital de onde eu moro, que é Goiânia, uhum, eles falam pra gente ir, se tiver que fazer alguma coisa, eles providenciam, mas a laser terapia, que é uma das principais coisas, quando a é, gente está fazendo a radioterapia, eles não fornecem pelo SUS. É sim. particular
E infelizmente é muito caro, né? É, é, Laser terapia. Mas é uma coisa que é muito necessário fazer, é necessário. porque ajuda a cicatrizar. Muitas Não, é pessoas eu vi necessário. perdendo os dentes, É fazendo necessário. radioterapia, tudo. Aliás, a equipe multidisciplinar é extremamente necessária. Eu, dia, não semana que vem que eu vou ter uma outra, mas na outra semana eu vou ter uma outra live com outra cabeça e pescoço para focar ela falando nessa equipe multidisciplinar, porque ela é extremamente essencial. Vai ser uma live só de câncer de parótida, aí eu já falando Uhum. aqui. Vai ser uma live só de câncer de parótida e a gente vai falar bastante da equipe multidisciplinar, porque é extremamente necessário. O tratamento Por oncológico, exemplo, eu não tive nutricionista. então, E como eu não comia, eu confesso, Vanessa, arrozinho. que eu não queria usar sonda, sabe? Porque eles queriam Sim, aplicar a sonda em mim. sim, sim, Esse é um risco se a gente não comer. Então, eu sempre não queria usar sonda, eu sempre sim, tentava comer, mas tudo que eu comia eu vomitava. sim. E na época eu não tive, eu até pedi para passar por nutricionistas e eles negaram, Não, e eu emagreci 13 quilos nossa. durante 26 sessões de radioterapia. Então, Então, normalmente eu tenho uma live aqui com a doutora Olivia, que ela é nutricionista oncológica, e ela fala que é essencial o acompanhamento justamente por conta disso, né? Porque tem pessoa, e ainda mais radioterapia em cabeça e pescoço, que é bem aqui, né? A pessoa é afetada muito na parte da garganta, né? A radioterapia demais. ela queima, né? Então, assim, fora os O enjoos, gosto ruim na boca o tempo exatamente, todo, a gente fica a falta cuspindo de o tempo gosto, né, todo. a falta de paladar, né? Então, Exatamente, é a gente não sente extremamente gosto de essencial. nada. É extremamente essencial. Por isso que é importante a nutrição oncológica também, para que e a perda de peso, né? Ela também é perda de nutrientes, perda você Sim. pode ter uma anemia, desenvolver uma anemia, e durante o tratamento oncológico De isso pode tudo, sofrer. né? Então, assim, realmente não é fácil, de verdade. Não é fácil, É, mas quem puder fazer e tiver, né, essa consciência, aqui infelizmente não tem essa estrutura toda, é, mas muitos estados já têm, né? Muitos estados são mais avançados e ainda é as muito pessoas também tímido. fazem, tem que Ainda é fazer. um movimento muito tímido, mas existem sim, principalmente perto de capitais, onde a galera E tem mais estrutura, aí o pessoal dessa equipe multidisciplinar, eles começam sim a já ter uma movimentação, mas assim, ainda em cidades muito extremas, assim, ainda não se tem essa estrutura e a ah, pessoa que não tem. passa por tratamento oncológico, ela, infelizmente, ela realmente ela não tem essa estrutura e ela acaba aí sofrendo os efeitos colaterais, porque não é fácil. Eu sempre Não falo que é não é fácil. fácil. É Não muito. é fácil. A radioterapia de cabeça e pescoço ela é muito agressiva, né? Porque ela é bem Ela é aqui. agressiva. Ela é bem aqui, ela é bem. Era tão engraçado que muita gente falava, mas você não fez quimioterapia. Você está passando mais mal que eu que faço quimioterapia? Mas era outro tipo de câncer que a pessoa Exatamente. tinha. E não, a Exatamente. gente não pode comparar histórias, né? Ah, mas Não, a minha radioterapia foi ruim. Mas a radioterapia da outra pessoa foi um sucesso, porque cada né? A organismo. minha foi ruim, mas de outras pessoas vão ser bom. Não significa que todas as radioterapias vai ser totalmente agressiva. Exatamente. Porém, a maioria de casos da região de cabeça e pescoço são agressivas, sim, porque é muito próximo à cabeça e ao pescoço, garganta. Então, querendo ou não, afeta a alimentação, afeta o paladar, Sim. mas isso tudo também volta, né? Isso Volta, tudo volta. volta. Quando finalizar e você fala, nossa, eu passei por isso, nem acredito, volta. Uhum. Então E tem que seguir volta, volta. confiante. E Não é porque aconteceu isso que com outra pessoa vai acontecer. é Pode ser porque que o cada organismo organismo é dela um seja organismo. melhor. É. Cada Exatamente. pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo. Cada um é cada um. Cada um Exatamente. reage de formas diferentes, é o que eu sempre falo, cada um reage de forma diferente. Não é porque o organismo dela reage dessa forma que o seu também vai reagir. É lógico que sim, existem os Isso. efeitos colaterais, mas
são individuais de cada organismo. E o que que você tirou dessa lição toda, né? Porque é um processo que não é fácil, né? O que que Não, você não. tirou de tudo isso para você? Olha, para minha vida, né, eu tirei que a gente sempre tem que procurar é, ficar esperta, né? Procurar um especialista correto, porque no meu caso eu deveria ter procurado, né, um cabeça e pescoço de imediato, porque já que apresentou um tumor, né, o cabeça e pescoço que iria solucionar. E talvez se eu tivesse ido no início, não teria dado tantas complicações, né? Poderia, assim, ter evitado muita coisa que eu digo. Uhum, E para as pessoas que estão tendo esses problemas, que está nessa mesma, né, nessa mesma doença, que está lutando aí, né? Ao invés de procurar qualquer outro médico, vai direto no cabeça e pescoço, uhum, principalmente algum médico que tenha referência, né? é, Não ir qualquer médico, uhum, fazer todo o tratamento corretamente, né? É, tanto com auxílio de dentista, igual você disse mesmo, que ele é essencial, com uhum, auxílio de nutricionista, e principalmente ter muita fé, né? A fé, ela faz a gente alcançar o impossível. E depois disso tudo que a gente passa, a gente vê que a gente é muito mais forte do que a gente achava que era, né? Então, depois de tudo que eu passei, eu tive uma lição muito importante que eu não tinha, na vida até então. A gente tem que, Deus faz, né? Deus faz, mas a gente também tem que fazer por onde, né? Tem que ir atrás das coisas que tem que ser certas, que inclusive é o médico, não esperar o tempo passar, uhum, não achar que é só um carocinho, já ir procurar, porque muita gente acha que é só um carocinho, mas é bom já ir no especialista para ele dar toda a orientação. Eu uhum, acredito que não é bom a gente ficar ouvindo terceiros, né? A gente tem que ir direto ao ponto. uhum, Então, o que eu aconselho quem está passando por isso é isso, procurar o especialista, fazer tudo certinho, porque a gente sobressai, né? Eu demorei um pouco e sobressaí. E agora imagina quem já vai diretamente, faz tudo corretamente, sobressai de uma forma muito mais fácil, né? O tratamento não é fácil, mas precisamos estar 100% confiantes. uhum. É E possível, né? exatamente, confiante é isso. E principalmente a gente tem que ter muita fé. Uhum, Hoje eu dou valor a coisas pequenas que eu não dava. Por exemplo, eu dou valor no prato de arroz e feijão, porque eu não conseguia comer. E eu uhum, lembro que há um ano atrás, né, nessa mesma época, uhum, eu daria tudo para poder comer um arroz puro e um feijão e sentir o gosto. Então uhum, a gente tem que dar valor em coisas mínimas que fazem toda a diferença, uhum, né? E depois que sair desse tratamento, ter confiança, fazer o procedimento certo, o acompanhamento certo, não achar, eu tô curada e pronto, vou parar de fazer as coisas. Não, tem que continuar até a liberação do médico, né? uhum, Até a liberação do dentista. uhum, E quando eles liberar, a gente ainda ter os cuidados devidos, né? Com a higiene da boca, né? uhum, É, é muito importante ressaltar que quem teve esse problema, quem tem, e até mesmo quem não teve, evitar o uso de bebida alcoólica e de cigarro, né? uhum, Principalmente do cigarro. Eu imagino, minha família é toda fumante. uhum, Imagina se eu fosse fumante. né? Estaria muito pior do que estava, né? Porque a chance de você dar um câncer na garganta ou na boca para a pessoa que é fumante, ela é muito grande, Uhum, principalmente quando você trata de outro tipo de câncer. uhum, Então, o que eu falo é para vocês é isso.
procure especialista, procure pessoas que entendam, troque ideia com pessoas que entendam, mas primeiramente faça os exames, faça o que é certo, não fique esperando para depois, para poder não ser, não se tornar algo muito difícil, porque difícil já é, mas Uhum. não tornar um tratamento ainda mais doloroso. Então é isso. É, eu quis muito trazer você, Amanda, para contar a sua história, porque é o que eu disse. Infelizmente, eu escuto histórias assim como a sua. Não é tão constante, mas eu sempre escuto, infelizmente, de situações que acabam passando com outros especialistas, às vezes nem a pessoa nem é médica, é outra especialidade da área da saúde. A pessoa acaba passando porque ela realmente não conhece, fala, ah, a culpa foi minha que eu não passei no especialista. Não, a culpa não é nossa. A culpa não é nossa, porque nós somos os pacientes, nós somos pessoas leigas, a gente não sabe o que a gente tem. A gente procura o profissional de saúde para que a gente tenha uma orientação do que fazer, né? Então, a culpa não é Pelo nossa. menos procurar, fala, não, eu não consigo resolver o seu caso, vamos Exatamente. procurar, né, o especialista na área. Seria Exatamente. É o profissional que tem que falar, olha, exatamente. não consigo fazer isso, ou não é da minha área, eu vou te encaminhar para o profissional correto. Era exatamente isso que os profissionais têm que fazer, né? Infelizmente, no seu caso, teve uma segunda abordagem que, infelizmente, não era a correta para o seu tratamento, né? E outras pessoas, infelizmente, também acabam tendo algumas abordagens que também não são adequadas, e aí sim, quando vai ao especialista, o especialista consegue aí fazer a abordagem correta, tanto que ele fez a sua cirurgia lindamente, tirou Perfeito. todo o seu É, câncer. Graças presta a Deus, você atenção não ficou nenhuma. com. Olha, eu fiz a cirurgia nesse local, Ah não lá, tem ó, perfeito, perfeito. perfeito. Perfeito, não tem sinal Perfeito, nenhum. não ficou com nenhum E tipo isso de tem um sequela. ano, né? Exatamente, seu pós-operatório foi ótimo. Lógico Foi que teve um ótimo. processo pós, né, que você precisou fazer uma radioterapia por complemento, né, nem porque ficou algum Exatamente. resquício, foi por prevenção, ele preferiu que Esse você é um fizesse a tratamento rádio. complementar, né? Exatamente, você fez a rádio, que foi realmente um processo que não é fácil, mas cada organismo é um organismo, cada organismo reage de uma forma diferente. A importância que se tem de fazer aí com uma equipe multidisciplinar esse tratamento oncológico, quem vai passar por radioterapia já peça a orientação para o médico, fala, doutora, eu preciso de uma equipe multidisciplinar, o que que eu preciso passar? Precisa passar no dentista oncológico, no nutricionista oncológico, no psicólogo, né, para poder aí passar por esse processo que não, realmente não é fácil, Não tratamento é fácil. oncológico, Mas você tendo uma equipe, né, te dando com assistência, toda se certeza, torna mais fácil, com né? toda Então, certeza, com toda então certeza. é muito necessário nesse processo você ter todo um suporte, né? Exatamente. E graças a Deus você está bem, Amanda. Eu fico tão Gra- feliz. Olha, eu de Ótima, verdade. lembra, né, que eu te mandava um monte de mensagens. Cara, eu torço tanto por você. Não, eu lembro. Que assim, é muita Eu gente. tava lá ruim e falava assim, gente, eu vou mandar mensagem pra Vanessa para ela poder me orientar em alguma coisa. Não, mas assim, eu demoro às vezes para responder, porque é muita gente, mas eu sempre Nossa, respondo. mas você sempre me ajudou mesmo com as Sempre respondo. palavras. E eu tenho muita gratidão por ter te conhecido, Ah, que né? E continue fazendo os vídeos, continue postando conteúdo, porque você é luz na vida das pessoas, principalmente um exemplo de superação também, né? Seu pai também, né? sim. Então, assim, continue influenciando em coisas boas. Exatamente. Essa é a minha função hoje em dia. E você consegue passar isso. É informar e influenciar vocês as coisas boas. Eu, assim, é um cadinho que eu tiro do meu dia, é um tempo. Eu acho que a única coisa que a gente tem mais preciosa nessa terra é o nosso tempo que a gente tem aqui, né? E eu não me importo nem um pouco de tirar um pouquinho para. Que eu sei que quem me procura está desesperado por ajuda, porque eu já tive nesse Exatamente. lugar. Eu já Eu tive no já, lugar de quando você. eu descobri, eu fui pesquisando um monte de perfis, né, Aham, no YouTube também.
E os primeiros que eu mais identifiquei foi os seus, Uhum. porque os seus têm muitas explicações, né? É muitas explicações e coisas que a gente não faz ideia, né? É, Que exatamente. então assim, continue fazendo isso, que isso aí é uma esperança para cada pessoa que Ah, está passando por isso. que bom escutar isso, Amanda. Que bom. Eu fico Então é feliz. isso. Fico de Então verdade é feliz. isso. Meu relato sobre o que eu passei é isso. E E eu só espero que a queria. gente possa ter muitas outras conversas, mais para falar de coisas positivas. Exatamente. Não, mas olha, Amanda, eu já acho que a sua já é uma história muito mais que positiva. Com Graças a Deus certeza. você ficou bem, mesmo com tudo que você passou. Graças a Deus você está aqui hoje. Você Graças a está Deus. aí com a sua bebê, né? Enfim, porque você estava gestante. Então, assim, graças a Deus deu tudo certo. E é Deu isso, tudo o certo. seu relato vai ser uma esperança para muita gente que está passando pelo mesmo processo. Não, sério, sério Eu mesmo. espero, né, poder, de Vai certa ser sim, forma, falar, ter compartilhado a minha história e que seja para poder influenciar para o bem sempre. e que o relato, né, seja esperança, sim, para quem esteja passando por esse tipo de situação. E Vai, que vai ser também assim como eu, né? exatamente. Mas vai sim, certeza absoluta. Com Porque a gente, certeza. escutando quem já passou, a gente acaba se identificando com a história e dando uma esperança. É isso que você falou. É o que eu sempre tento trazer aqui para vocês também. Esperança, Esperança. Isso que mesmo. vai dar certo. Que é complicado, é difícil, mas dá certo. A gente, Já deu tudo certo. a gente faça. Obrigada, viu, Amanda, de De verdade. nada. Até Ó, mais, viu? Boa noite. boa noite. Tchau.